Nós vamos continuar o nosso estudo no livro de Juízes, Juízes capítulo 10. Acredito que todo mundo gosta de um filme ou de uma série, de alguma peça, alguma coisa que tem um final feliz. E as histórias mais, assim, digamos, que as pessoas gostam é daquela que uma pessoa bem humilde, seja uma princesa, seja uma pessoa, um homem que pobre, depois se torna rico e vive feliz para sempre. Mas sabemos que as histórias não são bem assim. E as histórias bíblicas, elas falam de homens de Deus. Quando você vai perceber, no correr da história, você vai perceber que eles eram falhos, que eles tinham momentos ruins, momentos bons, e nem sempre o final da história, ou pelo menos o final que é contado até aquele momento, é um final feliz. E nós percebemos assim, nas histórias que nós vimos, Gideão mesmo, que é um homem de Deus, mas teve os seus momentos ruins, mas ele continua lá como um dos heróis da fé lá em Hebreus. E Jefté também está lá entre esses heróis da fé em Hebreus, e percebemos que a história dele tem uns desvios assim, mas ele foi um chamado por Deus. A gente vai estudando aqui. Eu não quero correr, mas a gente vai estudando, vamos ver. Quando der o horário, a gente ou termina um pouco a história ou continua um pouquinho na semana que vem, ou na outra semana, né? Que semana que vem temos semana de oração. Bom, Abimeleque, nós já vimos, foi aquele que se levantou para governar, mas o interesse maior dele era a sua própria glória, a sua grandeza. E nós vimos aqui a sequência. Vamos ler versículos de 1 a 5, Juízes 10. Aparecem dois personagens, dois juízes, Tola e Jair. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar, e habitava em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote-Jair, até ao dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camom. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse momento de culto, pelas canções que cantamos, e agora te pedimos, ó Pai, a Tua orientação para esse estudo que vamos fazer. Que o Senhor Deus nos dê sabedoria para entender, para aprender mais, ó Deus, da Tua palavra. Agradecemos a Ti por esse privilégio, ó Deus, que o Senhor nos dá de conhecer mais a Tua palavra. E que esse seja o interesse nosso, ó Pai, de mais e mais buscar, pois toda a Escritura é inspirada, toda a Escritura tem algo a nos ensinar, ó Pai, que nós não negligenciemos esse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como é curioso a gente não conhecer certas passagens ou ter dificuldade mesmo de esquecer. Tudo que a gente não rever, a gente acaba esquecendo, né? Eu estava conversando com a Sirene, com o Toninho, sobre essa questão da gente esquecer as histórias ou não conhecer. Quando se fala de Jefté, talvez venha à nossa memória do voto de Jefté, a primeira pessoa, o primeiro que aparecesse, né, depois da batalha que ele ganhou. Se ele ganhasse a batalha, ele iria sacrificar. Aí a gente fica com essa história. Mas quem foi Jefté? Qual que é a história maior que a Bíblia conta sobre ele?
Então, não sei se os irmãos sabem toda a história. Talvez agora que nós tivemos essa oportunidade de ler, né, você pode ter lido em casa, relembrou. Mas estou falando isso pelo fato da gente realmente ser negligente, né, irmãos? Porque a Bíblia ela não sai do lugar, é a mesma palavra. Por mais que ela seja um livro grosso, grande, mas nós temos capacidade de conhecer, nós conhecemos muitas coisas. Né? Tem gente que gasta hora nesse mundo, tentando saber tudo, né, sobre tantas coisas sem importância. Talvez se eu pedir para alguém falar sobre as manchetes de hoje, né, então a pessoa vai falar, fica falando e conta tudo, e não sei quem, do tribunal tal, não sei de onde, fez isso, que aquele fez aquilo, sabe até nome de juiz, nome de não sei quem, decora uma história que, para que ela serve? Né? Para nada. Muitas vezes para nada. Não estou falando que a gente tem que ser desinformado da vida, das notícias, mas às vezes a gente dá mais importância a alguma notícia que acontece no dia, uma novela, um filme, uma série, né? Como eu disse alguns domingos atrás, um tempo. Tantas temporadas, 12 temporadas, né? São tantos meses assistindo um filme, e não, mas a Bíblia não lê. E não se trata de ser um livro difícil. Qualquer pessoa que lê a história aqui de Jefité vai entender. É uma história. Nasceu, aconteceu isso, foi para cá, foi para lá, morreu. Ou seja, é uma história que dá para se entender. Mas vamos lá, não delongando mais, vamos já passando aqui as partes e fazendo certas aplicações. Esses primeiros 5 versículos, nós percebemos que há um tempo de paz, cerca de 50 anos de paz. Então, não se falou de guerra, só falou aqui que esses juízes foram levantados por Deus, né, e promoveram ali, julgaram e promoveram o bem. Até aparece aqui um Jair, que julgou 22 anos, e curiosamente fala sobre ele ter 30 filhos, e cada um dos filhos cavalgavam 30 jumentos, tinham 30 cidades. Está falando de riqueza, né? Prosperidade, tempo de paz. E um dos comentários que eu li falou a respeito de que foi um tempo não aproveitado. Um tempo em que eles poderiam agradecer a Deus, estava dando a eles um tempo de paz, poderiam se voltar para o Senhor, mas eles não aproveitaram esse tempo. Versículo 6 diz: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Deixaram o Senhor e não o serviram. Versículo 7, acendeu-se a ira do Senhor contra Israel. A gente já viu esse filme, né? Várias vezes. Então, um tempo de paz, um tempo de prosperidade, um tempo de bênção de Deus, mas foi um tempo que não foi aproveitado para buscar o Senhor. E aí a gente pensa em nós mesmos, né? Qual é o tempo que nós mais buscamos o Senhor? É no tempo de paz ou no tempo de guerra? Bom, deveria ser todo o tempo, mas no tempo de paz é um tempo, sim, muito propício para isso, porque a gente tem mais tempo, a gente está assim tão presenteado pelas bênçãos e tem a oportunidade de agradecer essas bênçãos, porque o próprio ato de agradecer é um momento de comunhão, né? De reconhecer que Deus é que está dando e proporcionando tudo, e nós não vamos nos afastar desse Deus, porque sabemos que as bênçãos vêm do Senhor. E aí um comentário, né, que eu li, que é o do Wiersbe, que eu falo bastante nesse Wiersbe, é um comentário da Bíblia inteira muito bom. Ele faz um comentário meio que em forma de sermão, então é muito interessante. Ele conta a história de um, digamos assim, tio-avô. E esse tio-avô era pastor, ia às vezes na casa dele, mas ele era pequeno. E ele achava estranho porque esse senhor, pastor, orava depois das refeições também. Ele orava antes e orava depois das refeições. Ele ficava pensando, mas nós terminamos de almoçar, agora vou orar de novo. Por que será que tem essa oração?
Aí ele diz que um dia se confrontou com o texto de Deuteronômio 8:10, que diz: comerás e te fartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. E aí a gente vê, se a gente fosse parar para pensar, a gente tem que orar agradecendo o alimento, né? E depois orar porque foi alimentado, porque recebeu a bênção. Orar nunca é demais, né? E ele relacionou essa história do tio-avô dele com a questão aqui dos juízes. Faltou oração depois, faltou agradecimento, faltou comunhão com Deus. Ou seja, ele diz, se o fizermos, que é orar depois, agradecer depois, é possível que nos ajude a não ignorar o Senhor enquanto desfrutamos as bênçãos. Não ignorar ao Senhor enquanto desfrutamos as bênçãos. As ações de graças glorificam a Deus e são uma defesa eficaz contra o egoísmo e a idolatria. Então essa é a primeira lição que a gente pode tirar aqui. 2 juízes, Tolá e Jair, tiveram paz, mas você percebe que isso não foi suficiente para eles se firmarem, para eles serem agradecidos a Deus e continuarem no caminho do Senhor. De 6 a 16, tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, serviram aos Balaíns e a Astarote e aos deuses da Síria e aos de Sidom, de Moabe, os filhos de Amon e dos filisteus, deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos, oprimiam a todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios e os amorreus e os filhos de Amon e os filisteus e os sidônios e os amalequitas e os moanitas vos oprimiam e vós clamáveis a mim, não vos livrei eu das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes aos outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolhestes, eles que vos livrem no tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, fazemos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda esta vez, te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde ele reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. É uma história conhecida, comum, talvez não conhecida nesse episódio, mas conhecida por várias vezes. E essa história aparece com quem mesmo? Com a nossa história, né? Não vamos, digamos assim, né, ser hipócritas, mas por quantas vezes nós erramos, pecamos e vemos, talvez não sofremos uma perseguição de uma guerra, de alguma coisa assim, mas o próprio sentimento, né, da ausência de Deus, ou da ausência das bênçãos do Senhor, e nós clamamos ao Senhor e falamos com eles: dessa vez, né, nós vamos ser fiéis. E assim acontece muitas vezes. Então, o que a gente viu aqui? Bom, se eles tivessem agradecido, nós já falamos há pouco, talvez eles não voltariam ao pecado. Mas se eles tivessem feito uma pequena retrospectiva na vida, talvez eles não voltariam ao pecado. Na nossa vida,
se nós formos agradecidos e mantermos essa comunhão com Deus. Porque parece estranho, mas é o que mais acontece. Na hora da bonança, está tudo tão bem, estou saudável, estou com emprego novo e tal. Quantos não afastam do Senhor? Vão aproveitar, né? Parece que é gostoso, a vida é tão boa, né? Deus está abençoando, vamos festar distante do Senhor. Esquecemos. Quantas vezes nós esquecemos das consequências dos pecados? Se tivesse uma retrospectiva na nossa cabeça, peraí, eu já fui para esse caminho, eu lembro o que aconteceu, eu lembro que eu me dei mal, eu vou de novo. Pelo menos se a gente pensar um pouquinho, aonde que vai dar isso? O tanto que nós já sofremos por causa disso, a gente não voltaria a cometer os mesmos pecados. Mas eles fizeram isso. Deus recusou em atendê-los. E o que Deus disse? Contou para eles a história. Olha, eu já livrei vocês, vocês querem novamente. Dessa vez, não. Vá procurar os deuses de vocês. Por que agora, na hora do aperto, vocês vêm me procurar? Vocês não estavam buscando os outros deuses? Busquem os seus deuses. Vá lá, né, no seu pecado, vá lá na sua maldade, agora encontrar satisfação. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que, se a gente olhar rapidamente esse texto, vamos pensar que simplesmente porque eles se arrependeram, porque eles se afastaram, né, porque o texto diz isso, eles se afastaram dos seus pecados. Deixa eu me achar aqui o texto. É 10, 6 a 16 que eu li, né? Tem que virar a página aqui. Eles se afastaram, versículo 15, 10, 15. Temos pecado. Tiraram os deuses alheios, versículo 16. Serviram ao Senhor. Parece que é uma relação direta, né? Confessei-te e aí fui abençoado. Não que eu estou tirando essa questão, que realmente nós nos afastamos do pecado e nós largamos fora os nossos deuses, digamos assim, e o Senhor nos abençoa. Mas olha o que o texto disse. Então já não pôde ele reter, Deus, reter a sua compaixão. Por quê? Por causa da desgraça de Israel. Então, a gente percebe aqui que o fator principal é o caráter de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Ele não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça, do sofrimento. O Senhor ama, o Senhor não quer ver sofrer. Porque a gente poderia dizer, Deus é inocente. Ele vai perdoar? O que vai acontecer lá na frente de novo? Eles vão pecar novamente. Então, se eu fosse Deus, eu já falei não e acabou. Acabou o assunto, não tem mais assunto. Mas Deus disse, por causa do sofrimento deles, não vou reter essa minha mão, né? Por causa da desgraça de Israel. Isaías 63, 9, diz, em toda a angústia deles foi ele angustiado, o Senhor se entristecendo com seu povo. Também em Neemias 9:31 diz, mas pela tua grande misericórdia não acabastes com eles, nem os desamparastes, porque tu és Deus clemente e misericordioso. É por causa da misericórdia do Senhor. Nunca por causa de nós mesmos, nunca por causa do nosso ato, mas por causa da misericórdia do Senhor. Eu estou dizendo então que não precisa arrepender? Não. Nós precisamos nos arrepender, precisamos nos voltar a Deus, mas é por causa da misericórdia e da bondade do Senhor que nós temos essa paz. Salmo 78, 38, ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes, muitas vezes desvia a sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Já pensou se Deus não fosse reter a sua indignação contra nós mesmos? Contra nosso pecado? É pela misericórdia do Senhor que cada dia a gente existe. Não tem santo, não tem, não, aquele lá, olha, ele largou tudo os seus deuses e
Eu sempre digo isso, a gente vive num mundo de exaltação, né? Parece que o fulano é tão, nossa, aquele lá é bom demais. Não tem bom, não tem santo. Nós somos todos pecadores. O que temos, um Deus grande em misericórdia. E assim, Ele nos abençoa, apesar de nós mesmos, apesar do nosso pecado. 17 e 18. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse o cabeça de todos os moradores de Gileade? Percebe-se que Deus colocou um momento de, não, eu vou acolher vocês. E eles sentiram isso. Deus vai nos livrar. Mas pela mão de quem? Quem se levantará para se livrar? Não havia liderança. Entre todas as tribos de Israel, não havia alguém que se tomasse à frente. Lá no capítulo 12, que nós não vamos conseguir chegar nele, os efraimitas, lembra deles quando eles brigaram com Gideão lá? Por que vocês não me chamaram para a batalha? Novamente eles vão reclamar, mas por que, Jefté, você não me chamou para a batalha? Onde estavam esses efraimitas nessa hora? Eles poderiam se levantar, mas os efraimitas, eles são aquele povo que se esconde na hora do trabalho, mas na hora de receber a glória, ele aparece de algum lugar, né? Não, faço parte. Sempre, eu sou, né? Sou membro dessa igreja aí. Se tiver tudo bem, eu apareço. Se tiver problema, não. Esse povo lá, tá errado. Então, os efraimitas são mais ou menos assim. Só eles, né? A gente não. Então, falta liderança, falta pessoas. Não é isso que a gente vê? Pessoas que se levantam para cumprir o mandato de Deus, para fazer a obra de Deus. Porque Deus é bondoso, tanto em nos livrar, como em nos usar como parte desse livramento. Deus vai nos usar para a sua obra. E aqui é realmente um momento, um apelo, né? Quem será esse líder que será usado para o serviço do Senhor? Aí aparece o Jefté, versículos de 1 a 3. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saíam. Nós falamos, acho que foi esse domingo de manhã, sobre como Deus chama as coisas loucas, os improváveis, para o seu reino, para que a glória seja do Senhor. E esse é um homem bem improvável. Jefté, filho de uma prostituta. Jefté, um homem que foi abandonado pela sua mãe, porque ele foi criado pelo seu pai. Cadê essa mãe? Foi embora. Continuou a vida dela. Qual que era a preocupação dos irmãos? Vamos dividir a nossa herança com o filho da outra? Eles nem falavam nada, né? É filho daquela outra lá. Bom, se já irmão briga entre irmão para dividir herança, imagina se tiver um filho assim meio fora, né, no meio dessa herança. E aí o que acontece? Ele foge. Esse Jefté, que será o juiz, o homem da galeria da fé lá de Hebreus, ele foge, aí arrumou um bando de levianos, se ajuntou. Essa palavra, ela apareceu já antes, né? Quando nós estávamos estudando Gideão,
esse se ajuntar com um bando de desocupados, aqui é a ideia. Tem um monte de desocupado, ele era o líder dos desocupados. Vamos lá. Bom, ressalta-se aqui que ele era homem valente, no versículo 1, e que se ele se ajuntou com esse bando de desocupados e era a liderança deles, também era um líder. O que a gente pode aprender aqui, irmãos, a gente vive muito num tempo de, coitadinho, aquele lá sofreu muito na infância, aquele lá foi rejeitado, aquele lá não sei o quê, cheio de complexo, né? Vitimismo e tudo mais. Não existe isso, irmãos. Nós sabemos que, mesmo rejeitados, mesmo passando por problemas sérios, nós podemos ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem livre, um homem líder, uma pessoa que vence, né, com Jesus. Nós não cantamos da vida aos sepulcros, pode ser o mais morto, o chefe do desocupado. Esse, nas mãos de Deus, pode se tornar o grande libertador de Israel. Porque Deus é quem chama, Deus é quem está assim na frente de tudo. Rejeitado. Eu não sei, mas não deve ter nada pior do que ser rejeitado por mãe, né? Rejeitado pelos irmãos, também eles não eram tão irmãos, mas ele foi rejeitado também pela própria população, que ele teve que fugir dali. Mas nós vamos perceber aqui no correr da história, que se recompôs. Aqueles mal sabiam que estavam expulsando o futuro juiz de Israel. Ele deixou então aquele lugar e foi viver, digamos assim, a sua vida. De 4 a 11. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade e Jefté: por isso mesmo tornamo-nos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e por chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as palavras perante o Senhor em Mispa. Então a gente percebe que o povo estava distante do Senhor. E esse Jefté, embora estivesse afastado, digamos assim, ele demonstra muito conhecimento de Deus. Mais à frente aqui, nós vemos ele quase que dando uma aula de história, né, para o rei que estava perseguindo o povo de Deus. E a gente vê aqui várias frases ele falando do Senhor. Então ele percebe que não é ele que vai lutar, mas é o Senhor que estará à frente da batalha. 11:9. Se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, ou seja, quem que ia dar a vitória? O Senhor. E o Senhor. No versículo 11, de novo, ele fala sobre o povo, pôs por chefe. Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Então Jefté não encarou aqui um desafio, né,
como oportunidade política, como Gileade, né? Não, agora eu vou mandar, eu vou ser o líder. Mas Jefté falou o Senhor. Mas ele também foi inteligente, porque ele falou, mas o que eu vou ganhar com isso? Primeiro, não foram vocês que mandaram embora, junto com os meus irmãos? Para que vocês estão querendo que eu volte? Aí eles falaram, mas exatamente porque nós precisamos de você para combater. Nós precisamos de você. E aí ele colocou preço, né? Falou, tá bom, mas se eu for, vocês vão me considerar líder? Porque talvez o medo dele é um medo natural, né? Vai lá, combate, ganha, aí passa um mês, manda embora lá. Não quero esse filho da outra aqui. Manda embora. Ele já não, vou voltar, mas eu posso ser o líder? Pode. Jefté é um homem do Senhor, confiou no Senhor. Hebreus 11:32. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gileade, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi. Aí vai seguindo. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões. Homens de Deus, homens da fé. E aí a gente percebe, irmãos, esse conceito de homem de Deus perfeitinho, que não tem um histórico, que não tem quedas, ele só existe também na cabeça de alguns, porque todos nós e muitos homens da Bíblia demonstraram assim, dificuldades. Eu não falo isso também como justificativa, vamos então aproveitar, né? Não, é parte da história. A queda não pode ser um programa na história. Não, eu vou andar aqui, aí daqui 2 anos eu vou cair ali. Não. A queda é um acidente no caminho, né? Então eu não posso, já fui crente bastante, agora eu vou dar uma desviada. Depois eu volto. Não. Vou servir ao Senhor. E esse homem aqui é contado, né, como alguém que foi rejeitado, mas também como alguém que foi exaltado. Lembra um pouco a história de José, né? Que foi rejeitado, perseguido por irmãos, e depois governou e volta para governar sobre os irmãos. Davi também foi rejeitado, entre os seus irmãos foi o último a ser, digamos assim, escolhido, né? Não tinha mais jeito. Jesus foi o grande rejeitado. De 12 a 28, é uma sequência aqui. Vamos caminhar só mais um pouquinho. 12 e 13. Jefté vai demonstrar grande sabedoria aqui. Agora ele é o líder, agora ele voltou. Qual foi a primeira coisa que ele resolveu fazer? Eu vou conversar. Há um inimigo? Eu não vou pegar uma bomba e jogar lá. Eu vou conversar. Então, assim que ele começa. 12 e 13. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim, a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: é porque, subindo Israel do Egito, me tomou a terra, desde Armon até ao Jaboque, e ainda até ao Jordão, resistiu-me. Agora pacificamente. Ele está pedindo para que Jefté devolva a terra pacificamente. Ou seja, qual que foi a explicação do rei Amon? Nós estamos tomando posse daquilo que nos foi roubado. Os israelitas nos roubaram a terra e nós queremos de volta. Devolva. Jefté perguntou: por que vocês estão tendo guerra contra mim? E os de Amon falaram: não é que nós estamos tendo guerra, nós queremos de volta o que vocês roubaram. Na sequência, é o que eu disse, que Jefté demonstra grande conhecimento da história, porque isso aqui é uma falsa informação, é a fake news, né? Não foi Israel que roubou, aconteceu isso.
É um fato errado. Eu vou continuar lendo, porque a gente leu até aqui, né? É 14 a 22 agora. Então, Jefté vai apresentar alguns fatos históricos mostrando que é mentira o que ele estava dizendo. 23 e 24. Desculpa, irmãos. 14, né? Que eu falei 14 a 22. Isso. Porém, Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o mar vermelho e chegou a Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei dos Adomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edonitas não lhes deu ouvidos. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou ali do Arnon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Arnon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei dos Hesbom, e disse-lhes: deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, ajuntou todo o povo e se acampou em Jaza e pelejou contra Israel. O Senhor, Deus de Israel, entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu, e Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam, tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Arnon até ao Jaboque, e desde o deserto até ao Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante o seu povo de Israel. E pretendes tu ser donos desta terra? Não é certo que aquilo que queremos, teu Deus te dá, consideras como tua possessão? Assim possuiremos nós o território de todos quantos o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós. Eu até passei um pouquinho aqui, né? Vou explicar. Então vamos voltar lá no começo. Jefté se torna o líder. E aí ele, antes de qualquer batalha, ele vai falar com o rei Amon. E diz: por que vocês estão querendo nos atacar? O rei Amon diz: porque vocês roubaram a nossa terra e nós queremos de volta. E aí nós percebemos o quanto de detalhes Jefté coloca aqui. Em resumo, o que Jefté disse foi o seguinte: não, ninguém roubou nada. Nós pedimos permissão para passar pela terra e vocês não deixaram. E aí o que aconteceu foi que, além de não nos deixar, vocês nos atacaram. E o Senhor, assim, nos deu a vitória. Ou seja, o Senhor tirou a posse que era de vocês e nos deu a terra. Ou seja, a gente nem queria a terra de vocês, a gente ia passar só. Mas porque vocês não deixaram a gente passar e, além disso, guerrearam contra nós, o Senhor, olha o que ele coloca, o Senhor nos deu a vitória e, constantemente com a vitória, a posse dessa terra. Então, primeiro argumento são esses fatos históricos, né? Que era apenas uma permissão para passar, e a recusa levou à guerra. 23 e 24,
o Senhor deu a terra, e a terra então pertence ao povo de Israel. 25 e 26. Aqui é a parte interessante também. És tu melhor do que o filho de Zippor, Balaque, rei dos Moabitas? Porventura contendeu este em algum tempo? Ele vai falar o seguinte: o que deu na sua cabeça que agora você resolveu isso? Passaram mais de 300 anos e outros reis nunca quiseram essa terra, agora você deu, eu quero terra. Vocês são melhores do que os outros? O que aconteceu? Porventura contendeu este em algum tempo com Israel? Ou pelejou alguma coisa? Versículo 26. Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom, e nas suas vilas, e em Aroer, e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longe do Arnon, por que vós, amonitas, não as recuperastes durante esse tempo? Foi o que eu acabei de falar. Passou tempo. Vocês agora que vão querer isso? O argumento final aqui dele, versículo 27 e 28, vocês na verdade não estão querendo a terra de nós, vocês estão querendo o que é do Senhor. Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém tu fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. Está parecendo demais com a situação que a gente vive hoje, né? Alguém fala, não, você roubou de mim. Aí você vai lá com 10 argumentos, olha, não foi roubado, foi isso, foi aquilo. Tá bom, não, mas você roubou. Eu vou guerrear contra você. Porque, lembra que nós falamos no início? As pessoas estão cegas diante dos seus ídolos. Elas colocam o que elas querem e argumento algum serve para nada. Eu resumi aqui, tem mais coisas, né? O tanto de argumento que Jefté mostrou que eles estavam errados e principalmente eles estavam não afrontando, é bonito isso, né? Não afrontando o povo, mas afrontando a Deus, porque foi Deus que lhes deu aquela terra. Deus que lhes deu aquela terra. Nós vamos parar por aqui, que agora, depois de conversar, Jefté resolve guerrear. E nós vamos parar por aqui. Nesse tópico a gente aprende, né, a questão, nem sempre os argumentos vão convencer as pessoas, mas independente de pensar no outro, né, nós devemos entender o quanto nós precisamos ser abertos aos argumentos, à verdade, não ao meu desejo. O meu desejo é isso. A mão pôs na cabeça, eu quero essa terra. E quantas vezes nós, na nossa intenção de querer alguma coisa, não importa quem venha falar. E aí quando esse quem venha, não importa nem se o Senhor, nem se o Espírito Santo nos advertir. Não, eu quero isso aqui. Deus tenha misericórdia de nós, né, para que a gente não seja tão valente ao contrário aqui como esses de Amon. Então a mensagem de hoje, irmãos, para nós é uma lição, né, de nós buscarmos sempre ser gratos a Deus e que nos momentos de grande bênção e paz e bonanças não seja um tempo que a gente se esqueça de Deus e volte-se ao pecado. Assim também, como Jefté, Deus chama e nós, mesmo sendo pessoas pequenas, né, desconhecidos, talvez com os traumas e com as rejeições, podemos ser chamados pelo Senhor. Podemos ser rejeitados pelo mundo, mas somos chamados pelo Senhor para servi-lo, Senhor. Que Deus assim nos abençoe
e o que vier na nossa mão, né, para fazer que nós estejamos assim, fazendo, buscando agir.